Epístolas às Igrejas é o título da lição 11, classe de juvenis. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma pré-aula da Escola Dominical, ajudando professores, coordenadores, superintendentes e todos que amam a Palavra de Deus na Escola Dominical. Eu sou o diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer receber por aqui semanalmente irmãos e irmãs veteranos no ensino, na EBD, e aqueles que estão chegando agora. Fala para mim nos comentários, você é veterano, já faz mais de 10, 15 anos que você dá aula na EBD, ou está começando agora? Não se assuste, estamos aqui para ajudar todos vocês. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Clica no sininho, porque aqui tem muito conteúdo. Então, quem clica no sininho, o YouTube avisa, manda para você a notificação que tem conteúdo novo por aqui. Nós temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, e em breve nós estaremos lançando um curso online para professores da Escola Dominical, mas aqui eu dou dicas também de como você melhorar a sua aula, por isso é importante você ficar aí ligado em toda a nossa programação. Clica no joinha, curta o nosso vídeo, esta tua interatividade mostra ao YouTube a importância do nosso canal entre milhares de canais que todos os dias estão aqui postando os seus conteúdos. Tem um botãozinho aqui escrito Valeu. No Valeu você contribui com o nosso canal. Sua contribuição é importante porque me ajuda a impulsionar o canal, me ajuda a pagar ao YouTube para o YouTube mostrar o meu canal para mais pessoas, tá certo? Então clica no Valeu, faça a sua contribuição. Tem uma chave Pix aqui na descrição também que você pode acessar e fazer a sua contribuição. Você estará investindo no reino de Deus, tá certo? Pega a sua revista e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, aí está a nossa abertura, Epístolas às Igrejas, lembrando que estamos no final desse trimestre e um novo trimestre está chegando. Eu já estou com algumas das novas revistas aqui comigo que eu busquei na CPAD em São Paulo. Revista de jovens, vai falar sobre imitadores de Cristo. Esta revista eu comento semanalmente aqui também. Dos juvenis, personagens marcantes da Bíblia. Está aqui uma revista muito linda também. E esta para a classe de adultos, os ataques contra a Igreja de Cristo. Por isso que você não perde se inscrevendo aqui neste canal. Este canal está recheado de conteúdo para abençoar a Escola Dominical. Aqui na descrição também tem um link do meu WhatsApp, um link para professores da IBD no WhatsApp e um link para baixar conteúdo em PDF gratuito, comentários, slides e muito mais. Muito bem, vamos lá iniciar aqui então. Pegou a sua revista já? Pega aí a sua revista. Vamos ver a leitura bíblica em classe, Gálatas 1, do 1 ao 9. Os objetivos desta lição: conhecer o número de epístolas e suas autorias. Você sabe o número das epístolas? Não saia daí porque eu já bolei aqui na minha mente uma dinâmica bem bacana e bem simples. Então fica até o final porque tem dinâmica nessa aula para você. A partir de agora, dentro do possível, eu vou incluir na própria aula as dinâmicas, tá certo? Compreender o propósito geral das epístolas e entender a relevância das epístolas para a igreja atual. É sobre isso que nós vamos falar aqui na nossa lição de hoje, tá? Tópico 1. Tópico 1, pegue lápis, papel, caneta para você fazer anotações. Nesta lição, todas as epístolas. Tópico 1, todas as epístolas. Nesta lição, vamos estudar as epístolas bíblicas, bem como o propósito geral e a revelação delas à igreja hoje. Tá? Então nós vamos dar uma olhada, nós vamos olhar, nós vamos estudar, nós vamos buscar esse entendimento. Não é? Nós vamos ver as epístolas, quer dizer, na verdade nós não vamos estudar as epístolas no sentido de estudá-las profundamente, não tem como. Nesta aula, nós vamos saber quais são as epístolas, vamos entender o propósito geral e a relevância das epístolas, escritas há mais de 2000 anos atrás, para a igreja de hoje. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui.
os professores, por favor, lancem mão do Google para fazer pesquisa, sempre acompanhando aquela regrinha, pesquisa num site, pesquisa em outro, nunca fique só com uma pesquisa. Procure pelo menos 3 sites que você, quando pesquisar, você vai encontrar palavras diferentes sobre o mesmo assunto, mas palavras coerentes, palavras diferentes, porém coerentes. Se você encontrar uma diferença, uma discrepância muito grande, aí você tem que achar um equilíbrio, tá? Então, você sabe o que é epístola? Sabe o que é epístola? Bom, dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas, também chamadas de cartas ou missivas. Elas vão de Romanos a Judas, são divididas didaticamente em 2 categorias: epístolas paulinas e epístolas gerais, certo? Então, nós temos aí o apóstolo Paulo, ele escrevendo praticamente metade do Novo Testamento. Quais são as epístolas que Paulo escreveu? Ok? Quais são as epístolas que Paulo escreveu? Quais epístolas que, quando Paulo escreveu, ele estava preso? São estas perguntas que fazem você rechear a sua aula. No Novo Testamento, as palavras epístola ou carta traduz o termo grego epistole, que ocorre mais de 20 vezes. Além disso, a palavra epístola, ela designa aí esses 21 livros do Novo Testamento, certo? Então veja, é muito interessante notar o seguinte: nenhuma epístola é superior à outra, certo? Todas têm o mesmo valor, porque toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, certo? Então nós temos aí de Romanos até 2 Tessalonicenses 9, que são dirigidas às igrejas. Aqui a gente já começa a fazer aí uma separação, vamos dizer assim. Nós temos as epístolas, então, dirigidas às igrejas, diretamente falando. Então, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, aos Gálatas. Quando fala aos Gálatas, é a igreja da Galácia, aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, tá certo? A igreja de Éfeso. São estas cartas chamadas das cartas, não é pastorais, cartas eclesiásticas. Cartas eclesiásticas porque são endereçadas à igreja. Notou aí? Cartas eclesiásticas são direcionadas à igreja, que vai ali de Romanos até 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo a Filemon são cartas que são cartas pastorais, porque foram dirigidas a indivíduos, certo? Então Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, Paulo escreve uma carta a Filemon, tá certo? Então são cartas pastorais, as chamadas cartas pastorais, certo? Hebreus é uma carta destinada já aos judeus, cristãos, não é? Hebreus é uma carta que é escrita quando os judeus, na época da dispersão, quando houve a perseguição por volta do ano 70 depois de Cristo em Jerusalém, e os cristãos tiveram que fugir para proteger as suas vidas, tá? E Hebreus tem um conteúdo maravilhoso para entender o sacrifício de Jesus, porque o escritor aos Hebreus, ele escreve de uma maneira que ele explica o sacrifício de Jesus, principalmente ali nos capítulos 8, 9 e 10, ele explica, mas ele explica o sacrifício de Jesus desde o sacrifício do Antigo Testamento. Então ele vai mostrar todo o sacrifício de Cristo sobre a ótica do Antigo Testamento. Ele vai mostrar que o que era feito no Antigo Testamento apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, tá certo? Então é muito importante. Aí nós temos as cartas dirigidas a comunidades cristãs, nós temos aí também a última as cartas aí de 1ª, 2ª e 3ª João. Enfim, são estas as epístolas, só para a gente entender um pouquinho em que conceito aí que estas epístolas foram escritas. Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, clica no valeu ou na chave Pix, enfim, contribua com o nosso canal e fique atento que tem dinâmica daqui a pouco para você aplicar na sala de aula. Tópico 2. Como eu disse, não dá para estudar estas epístolas, ok? Você pode aproveitar lições como esta para fazer um evento, ou melhor dizendo, uma tarefa semanal com os seus alunos, tá? Aliás, é um pouquinho disso que a gente vai fazer na dinâmica. Vai ser bem legal e muito rápido para fazer, certo?
Fica aí. As primeiras epístolas. Bom, nós temos então aí as autorias das epístolas. O apóstolo Paulo é o autor de 13, como nós já dissemos, 13 das 21. O Novo Testamento tem 27 livros, certo? Então, se você tem 27 livros, dos 27, 13 foram escritas por Paulo, então ele escreve quase metade. Agora, vale lembrar que, nós vamos ver isso daqui a pouco, as 13 cartas paulinas não significa que ele escreveu as 13 cartas paulinas, algumas foram escritas por outras pessoas, certo? Então segura aí. Bom, por essa razão é claro que as epístolas dele, elas trazem aí o nome de epístolas paulinas, certo? E em todas elas, Paulo se identifica com o remetente. Em todas elas, Paulo se identifica com o remetente. É por isso que, olha só, muitas pessoas eles atribuem, porque Hebreus tem uma autoria não identificada. Muitas pessoas querem atribuir ao apóstolo Paulo a escrita aos Hebreus. Mas uma das dificuldades que nós temos para bater o martelo e dizer que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, embora a escrita demonstre um pouco da técnica de Paulo em suas cartas, mas falta algo que em todas as 3 epístolas Paulo faz, que é saudar os irmãos, tanto no início quanto no final. Ele saúda os irmãos. Se você abrir aqui, Romanos, capítulo 1, na carta que ele escreve aos irmãos da igreja que estava em Roma, você vê que no capítulo 1, ele começa saudando os irmãos, e no versículo 7 ele diz: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele inicia a carta com uma saudação. E se você ler o capítulo 16, você vai ver que ele termina a carta também com uma saudação. Isso está presente em todas as cartas de Paulo. 1 Coríntios, Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto. Novamente, no início da sua carta, ele saúda os irmãos que estavam em Corinto. Capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Verso 20, todos os irmãos vos saúdam. Saudação da minha própria mão, de Paulo. E por aí ele vai. Ele está sempre mostrando, ele está sempre colocando essa saudação no início e se despedindo no final. 2 Coríntios, de novo, capítulo 1, versículo 1, a igreja de Deus que está em Corinto, de novo, capítulo 1, versículo 2 de Gálatas, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Ele sempre está escrevendo. Filipenses, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Tudo aqui, a igreja dos Tessalonicenses, ele está saudando também. Então, a saudação e despedida, anote aí. As cartas de Paulo são marcadas por saudação e despedida. Saudação e despedida, ele sempre está saudando e se despedindo dos irmãos. Como eu disse, nem todas as cartas ele escreveu de próprio punho. Ele tinha pessoas que o apoiaram, que cooperaram com ele nesta obra e na produção destas cartas, não é? Então, por exemplo, Paulo é o escritor, ele é o autor, o remetente da carta aos Romanos, mas quem escreve é Tércio. Vamos ver, Romanos 16 e 22. Você pode fazer aí uma brincadeira com os seus alunos, não é? Quem que escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Olha que coisa. Eles automaticamente vão dizer, aí você fala, então vai lá em Romanos 16, 22, está dizendo: eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Então a carta é de Paulo, o conteúdo é de Paulo, mas quem escreveu foi Tércio. 1 Coríntios, quem escreveu foi Sóstenes, certo? Na segunda carta, por sua vez, é Timóteo que escreve. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, quem escreve é Timóteo. Vamos ver, irmão, eu sou curioso. Você é curioso? Eu sou curioso. Vamos ver aqui, 2 Timóteo,
2 Coríntios 1:1, Paulo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Cristo. Não, 1 Coríntios 1:1, chama Sóstenes, aqui é Sóstenes. Aí depois 2 Coríntios 1:1, enfim, Filipenses, Colossenses, Filemão, enfim. Ó, presta atenção nisso aqui. Tem as cartas de prisão. Quais são as cartas de prisão? Se você souber, coloca aqui nos comentários quais são as cartas escritas a partir da prisão, que foram escritas quando Paulo estava preso. Você sabe, se souber, escreve aí nos comentários. Se eu lembrar, eu falo até o final. Se eu não lembrar, porque aqui, irmão, não tem roteiro, tudo escrito, teleprompter não. Aqui é na graça de Deus mesmo, tá certo? Aqui a gravação é direta. Então, se eu esquecer, você coloca nos comentários aí, irmão, quem que é? Mas se você colocar no Google rapidinho, você descobre, escreve aí pra gente, tá bom? As cartas de prisão que Paulo escreveu quando estava preso. Cada carta tem seus destinatários específicos, comumente identificados logo nas saudações. Lembra que eu falei? Logo ali na saudação, ele faz aí esta demonstração para quem é que ele está escrevendo, não é para as igrejas que ele escreveu, para os pastores que ele escreveu, não é, por exemplo, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, tá certo? Ele escreve para Tito, não é? Ele escreve para estas pessoas e tem um detalhe muito especial que Paulo mostra nas suas cartas, é uma amizade com muitas pessoas, sabe? Ele mostra ali uma amizade com muitas pessoas, ele mostra que é uma pessoa que conhece a vida das pessoas, dos seus colaboradores, tá certo? Então, preste atenção, daqui a pouco tem dinâmica. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like aí no vídeo, deixe o seu comentário que é importante para nós. Nós vamos aqui dentro do trimestre, às vezes, fazendo algumas perguntas, responda aí nos comentários e clica no valeu também. Tópico 3. As epístolas gerais. Então nós falamos das epístolas paulinas, tá? As epístolas paulinas que eu particularmente gosto muito de lê-las. Leio algumas vezes durante o ano estas epístolas. Nós temos aí 1 e 2 Coríntios, que tem um texto um pouco maior, Romanos, mas a partir de Gálatas são pequenos textos, são 4, 5, 6 capítulos, mas particularmente eu acho que a leitura dos escritos de Paulo ela é uma leitura muito gostosa, muito envolvente, tá certo? Então assim, professor na sala de aula, você precisa falar da Bíblia, sabe, com sabor, sabe quando você fala de algo que é gostoso, certo? Então você precisa amar a leitura da palavra de Deus para que você leve os seus alunos a ler a palavra de Deus. Tem muito professor olhando para os seus alunos e dizendo, esse povinho não lê nada, esse povinho não ora, mas você ora todo dia, você lê a sua Bíblia todo dia. Qual a última vez que você leu um livro inteiro da Bíblia? Os alunos são reflexo do professor. Uma das funções do professor da escola dominical é inspirar. Inspiração é o que vem de dentro. Logo, os alunos estão de olho em nós e eles veem se nós estamos dando uma aula mecânica ou aquela aula com a alma. Sabe, um professor entusiasmado é aquilo que vem de dentro, é aquilo que vem da alma. Então, se você quer inspirar os seus alunos a ler a palavra de Deus, comece lendo. Você vai começar a ter um vocabulário mais focado na palavra de Deus e os seus alunos vão começar a perceber e se questionar e ficar curiosos. Mas como que ele consegue isso? Ele cita os versículos. Aonde que está isso na Bíblia que eu nunca li? Então, pense nisso e inspire os seus alunos. Muito bem. Então, as epístolas gerais, elas vão completar aí as 21 epístolas. A maioria é conhecida pelo nome do autor, não é? Então, nós temos Tiago, maravilhoso. Judas, irmão de Tiago. O apóstolo Pedro, maravilhosa carta do apóstolo Pedro, 1ª, 2ª, 3ª, João, aí, né, que é o ancião, o presbítero. A carta aos Hebreus, como eu já falei, é a única da qual a autoria é desconhecida. Muitos querem atribuir ao apóstolo Paulo, mas entre outros detalhes, a carta aos Hebreus, ela não inicia com uma saudação. Ela não inicia com uma saudação, certo? E, enfim, ela não deixa, assim, muito... ela não deixa, enfim, algo muito claro quem escreveu. Então, não dá para bater o martelo. O primeiro versículo do capítulo de cada
epístola geral identifica especificamente os destinatários, exceto 1 João. Só 1 João que não vai identificar. Vamos olhar aqui, ó, uma coisa aqui. Deixa eu ver, irmãos, eu sou curioso. O professor tem que ser curioso. Alguém me corrija se eu estiver errado aí. Mas, por exemplo, o Hebreus não fala para quem essa carta foi escrita, tá? Hebreus não fala para quem essa carta foi escrita, tá certo? Mas muito bem, a carta escrita ali, João, ele chama, não é, de forma carinhosa de filhinhos, de amados, não é? Aqui está, ele não especifica Hebreus diretamente o destinatário, mas pelas características do texto, estudiosos acreditam ser dirigida aos hebreus cristãos, certo? Então, como é que a gente identifica, se não está claro ali? Então, pelo texto, pelo que está escrito, pelas características do texto, certo? Então, acredita-se que foi dirigido aos hebreus cristãos na época da diáspora, da dispersão, quando os judeus foram perseguidos e tiveram que sair de suas terras, tá certo? Então, é isso que é o livro dos Hebreus e estas cartas, que são especialmente maravilhosas. Agora, o tópico 4, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê aí o seu like no vídeo, que é muito importante para nós, tá certo? E não esqueça de deixar o seu comentário, que ele aparece por aqui. Propósitos e relevância. O propósito geral de todas as epístolas é reforçar a centralidade de Cristo como fundamento da doutrina da igreja. Reforçar a centralidade de Cristo como fundamento da doutrina da igreja. Nelas, os destinatários são instruídos a rejeitarem os falsos ensinos, consolados em suas lutas e provações, animados a crescer na fé em Jesus, apesar das perseguições, e exortados a uma vida de temor, comunhão, santidade e serviço ao Senhor. Eu costumo dizer que crente que não lê as epístolas, ele tem uma fé de muleta. A fé dele anda mancando, ou ele anda mancando na fé. Por quê? Porque são as epístolas que vão nortear o caminho do cristão. Por exemplo, você sabia que a carta que Paulo escreve aos Romanos é considerada o quinto evangelho? Isso mesmo, é considerada o quinto evangelho. Se um homem não ler nada da Bíblia, mas ler só a carta de Paulo aos Romanos, ele terá um conhecimento maravilhoso sobre a salvação, porque Paulo explica ali em detalhes, tá certo? Então é muito interessante até que o professor tenha aí na sua Bíblia anotado, desenhado versículos dentro destas cartas que saltam aos seus olhos, com os quais você se identifica, tá certo? Então, é muito conhecimento nestas cartas para promover o quê? O crescimento espiritual do crente, não é? Então, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, não é? Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Coisa linda, maravilhosa isso aqui. Eu oriento você que é professor e ensine isso na sua classe, que as pessoas não leiam textos isolados. É rico demais a palavra de Deus. Leia todo o texto, leia os versículos que se completam, não pare na vírgula. O texto não para na vírgula é pausa para continuar.
pausa para a conclusão. Cuidado com essa mania, principalmente dos pregadores, de parar na vírgula, porque o que vem depois da vírgula está completando o que veio antes, certo? Então, quando você lê o texto completo, você tem um plano geral, uma visão mais completa daquilo que está sendo ensinado ali. Nas epístolas paulinas, vê-se também nitidamente que entre os propósitos do apóstolo Paulo está a defesa do seu apostolado. Tá? Então Paulo sofreu muita calúnia, o ministério de Paulo não era reconhecido por muitas pessoas, então Paulo faz defesa do seu ministério, principalmente ali em 1 Coríntios, em Romanos, não é? João cita as razões aí dos seus escritos. Enfim, epístola se refere aí à correspondência escrita, seja particular ou pública. Existe aí algumas discussões sobre, isso aqui é carta, isso aqui é epístola, o que foi escrito para as igrejas é carta, o que foi escrito para indivíduos é epístola. Irmãos, não tem certo e nem errado nessa situação, ok? É a palavra de Deus. E um detalhe que estava lá no objetivo, a relevância das cartas escritas por estes homens de Deus para a igreja de hoje. Qual é a relevância? Irmãos, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E como eu disse agora há pouco, é através destas cartas que nós conhecemos o evangelho de maneira mais ampla. É através destas cartas que nós crescemos na fé. É através destas cartas que nós aprendemos as doutrinas bíblicas. É através dessas cartas. Jesus falou sobre algumas das doutrinas, Jesus cumpriu em si, porém quem explica, quem dá detalhes, está nestas cartas, são estes escritores. Então, novamente eu digo que um crente que não lê as cartas, as epístolas, ele tem uma fé que anda de muleta, a fé dele anda de muleta, é uma fé fraca, não tem consistência na fé. Por isso, é preciso que todo crente leia e medite na palavra de Deus como um todo e não abra mão da riqueza que estão nestas epístolas. Então foram escritas para aquelas igrejas, mas elas servem para nós hoje. Elas são o trilho da nossa fé. Devem ser lidas, meditadas e praticadas, porque afinal de contas é a palavra de Deus. Provavelmente, nenhum desses escritores imaginavam ao escrever que estes textos, porque em nenhum lugar na Bíblia, pelo menos que eu me lembre, aparece Deus dizendo assim: escreve esse texto, que esse texto vai se tornar um livro para todas as gerações enquanto o Jesus não voltar. Não me lembro de ter lido isso na Bíblia. Então muitos desses escritores foram inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram, mas eles não tinham a mínima ideia que nós estaríamos aqui 2000 anos depois, milhões e milhões de pessoas estudando as cartas que eles escreveram, tendo uma fé fundamentada, sustentada na palavra de Deus, através dos textos que eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, com certeza, isso algum dia, na eternidade, eles terão noção, né? Eu creio que vai haver uma cara de espanto, né? Nós nos reconheceremos lá, enfim, eu não sou o professor da escatologia, ok? Mas enfim, nós nos conheceremos lá. Muitos dizem que sim, por causa daquele episódio lá de Abraão e é Abraão, né? Do seio de Abraão e do pobre lá, do miserável, e do homem rico lá, de Lázaro e do homem rico, né? Então há uma ideia ali de que nós nos reconheceremos lá. Bom, se isso acontecer realmente, embora para mim eu não faça questão, minha questão é entrar no céu, irmão. O que vai acontecer lá, eu quero quando chegar lá. Aqui na terra não dá para a gente ter ideia. Mas eu imagino como que Paulo ficará surpreso pela quantidade de crentes que se chegarão até ele e falarão com ele e vão dizer: eu li suas cartas, você leu as minhas cartas? Li 2, 3 mil anos depois que você escreveu, eu li, a minha fé se fundamentou naquilo. Então realmente é muito especial estas cartas. Maravilha, meus amigos, estão prontos para a dinâmica? Você sabe que eu sempre busco dinâmicas rápidas, que não exija que você compre nada, tá certo? Com materiais que você tem, então preste atenção na dinâmica. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, clica no valeu, contribua com o canal e continue conosco, deixe o seu comentário, ele aparece por aqui. Presta atenção, ó. O que você vai fazer?
nós estamos falando aqui de cartas, certo? Então, ó, você vai fazer o seguinte, agora que você está assistindo o vídeo, agora, a hora que acabar, você provavelmente aí no seu WhatsApp, você tem aí um grupo dos seus alunos da EBD, certo? Eu espero que sim. Você tem? Espero que sim. Não? Bom, eu espero que sim. Que você tenha aí um grupo dos seus alunos. Muito bem. O que você vai fazer? Nós estamos falando de cartas, certo? Bom, você vai imediatamente, assim que você terminar de assistir esse vídeo, você vai encaminhar para os seus alunos a seguinte tarefa. No próprio WhatsApp mesmo. Você vai mandar para eles assim, ó, é o seguinte. Eu quero que vocês, até domingo, vocês tenham uma tarefa. E aí, sabe aquela pontuação legal? Aí você vai dar um bis, vai dar um bombom, sabe? Usa aí sua criatividade para aguçar a curiosidade deles e para eles dar importância no que você está falando ali. Gerar participação. É o seguinte, você vai dizer para eles, ó, de Romanos até 3 João, são 21 epístolas. Eu quero que vocês peguem uma folha, quero que vocês peguem ali uma folha, e nessa folha é o seguinte, vocês vão escolher um texto de uma destas epístolas. Vocês vão escolher ali um texto, qualquer texto. Vocês vão escolher um texto. Pode ser um versículo, 2 versículos, 3 versículos, você que escolhe. Mas é para ser feito com carinho. Pega um pouquinho no pé dos meninos aí, que eles são meio desligados nessa questão. Bom, vocês vão pegar uma folha, vão abrir a Bíblia. E como vocês são alunos da escola dominical, eu acredito que exista nestas 21 epístolas algum texto que fala com você. Eu quero que você pegue um texto que fala com você, que quando você lê te toca, que quando você lê te anima, te encoraja, te alegra. E eu quero que você escreva num papel. Quero que você coloque a data. É como se Paulo estivesse escrevendo, né? As dele não estão datadas por ele mesmo, mas coloque a data. Eu estou em Campinas, por exemplo. Hoje é dia 9 de junho. Então, pede para eles colocar lá cidade, a data, o ano. Aí, eles vão pegar esse texto bíblico, eles vão pegar este versículo ou alguns versículos que marcam a vida deles dentro das epístolas, destas 21 cartas, e eles vão escrever isso. Escrever. No final, que eles tiverem terminado de escrever, eles vão terminar com a seguinte saudação: que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você, ok? Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você. Eles vão pegar esta carta, que tem esse texto da palavra de Deus. Se quiserem escrever algo a mais, então tipo, ó, eu vou escrever um versículo e eu vou escrever em cima desse versículo algo que eu entendi, ou então uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação. Creia, Deus é contigo. Creia, Deus vai fazer o milagre. Creia, Deus não te abandonou. Alguma coisa assim, mas é importante que faça, bem bonitinho, beleza? E eles têm que levar isso para o domingo ou para o dia que for a tua escola dominical. Quando chegar lá na sala de aula, verifique se todos fizeram isso. Se não fizeram, dê papel, dê caneta, dê um jeito. Todo mundo precisa fazer. Nem se você tiver que, de repente, parar 5, 6 minutos ali da aula para fazer. Se for 1 ou 2, dá o papel e caneta enquanto você vai dando aula. Você fala para ele, ó, escreve aí, por favor. Todos têm que participar. Todos. Por quê? Porque lá no meio da aula, o que você vai fazer? Ou no final, mas lembra que eu sempre falo para você ter cuidado para não perder o time da aula com a dinâmica, aí você deixa para o final e não consegue. Então, se você deixar para o final, reserva 10 minutinhos lá do final. Por quê? Certo? Mas pergunta no começo quem fez, para você já saber se todos fizeram, se alguém ainda não fez. Porque na hora de fazer a dinâmica, todo mundo tem que estar ali com a sua carta. Por quê? O que você vai fazer? Por que tem que todo mundo escrever? Porque todo mundo precisa receber uma carta, entendeu? Não. Olha, todo mundo vai pegar a sua carta e você pode pegar uma caixa, você pode pegar um cesto, alguma coisa assim bem bonita. E aí, vocês estão com sua carta aí? Estão? Coloca aqui dentro para mim. Todo mundo, coloca aqui dentro para mim. Eles vão colocar ali, certo? Bom, você vai dar aquela embaralhada nestas cartas, certo? E aí você vai pedir que um a um venham até esse cesto, esta caixa, e retire uma carta, certo? E retire uma carta. E aí vocês dizem, olha, essa carta que você está recebendo, ela é para você. Leia ela,
guarde ela com muito carinho. Esta carta é para abençoar a sua vida. Você pode fazer assim nesse cesto, cada um vem e pega, ou você pode fazer tipo estilo amigo secreto, certo? Aonde você pega o nome de todo mundo que está na sala e faz os papelzinhos, tal. Vamos lá, tira. Aí o que vai acontecer? Ó, o Fernando tem que dar para a Cátia tem que dar para a Solange tem que dar para o Emanuel tem que dar para o João tem que dar para Paulo e pronto. O importante é que todos participem e que ninguém fique sem a carta. Tá certo? Essa é a nossa dinâmica para a lição 11, classe de juvenis. Espero que tenham gostado. Façam na sua sala de aula. Me deem o feedback aqui nos comentários ou lá no WhatsApp também. É sempre um prazer ajudar os irmãos. Por isso, muito obrigado. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.